estimado diácono Antoninho, nosso seminarista, meus queridos, este é o segundo domingo do tempo da Páscoa, também chamado de domingo da oitava da ressurreição, porque a igreja revive por 8 dias no mesmo júbilo o mistério único da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Também chamado de domingo da misericórdia, porque sempre ouvimos este evangelho de João capítulo 20, onde Jesus institui o sacramento da penitência, do perdão, da misericórdia. Então, o Papa João Paulo II o denominou domingo da misericórdia, também pela experiência mística de Santa Faustina Kowalska, que pôde, por dom de Deus, ter a visão do Jesus misericordioso, de cujas chagas se derrama a bênção, o perdão, o amor de Deus sobre nós. Muito bem, então eu gostaria hoje de refletir 3 pontos desse evangelho, que é um evangelho bastante conhecido. É importante que nós entendamos, primeiramente, que a narrativa de hoje, nos leva ao que aconteceu ao domingo passado. Então o evangelho fala do que aconteceu domingo passado, no dia da ressurreição, e do que aconteceu 8 dias depois, ou seja, hoje, Então é a primeira coisa que temos de entender. 3 pontos. Primeiro é que é importante nós entendermos a questão da corporeidade do ressuscitado. Isso é um dado de fé doutrinal, que às vezes tem pessoas que caminham longos anos na igreja e não tem muito de maneira esclarecida esse ponto doutrinal. Como é a corporeidade do ressuscitado? O segundo ponto é a importância da igreja, da comunidade para a contemplação do ressuscitado. E o terceiro e último ponto é que o ressuscitado ele perpetua a sua presença no mundo por meio da sacramentalidade da igreja. Muito bem, vamos entender um pouquinho esse primeiro ponto. Como é o corpo do ressuscitado? Para isso nós temos que entender outros mistérios, Vamos voltar lá, antes de Deus criar tudo o que existe além dele, só existia Deus. Deus é eterno. Na filosofia nós dizemos que Deus é ontem, hoje e por toda a eternidade, Um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Depois Deus cria toda a obra da criação e num certo ponto da história da criação, a segunda pessoa da Trindade é enviado pelo Pai, ou seja, o Filho é enviado pelo Pai para assumir a humanidade, Isso nós chamamos de encarnação, Precisa entender, encarnação, se tornou carne. Então o Deus que é eterno, o Filho eterno, assume para si a humanidade. E o que é um ser humano? O ser humano é um ser criado por Deus, de corpo e alma, Todo mundo aqui acha que tem corpo e alma, A alma pode estar no travesseiro, Mas que tem. Ora, muito bem. Então, o Filho, a divindade, ela se une tanto à alma humana quanto ao corpo humano de Jesus. E o que acontece?
Ela, é evidente, é gerado no ventre de Maria, nasce, né, como qualquer ser humano, não é? Vive 30 anos lá no silêncio de Nazaré. Depois, aos mais ou menos 30 anos, ele começa a missão dele, pela qual ele foi enviado ao mundo. Começa a anunciar o Evangelho. A primeira coisa que ele faz é ser batizado por João no Jordão. Depois ele começa a anunciar. A primeira coisa que ele faz depois do batismo é chamar os apóstolos. Ele escolhe 12 e continua anunciando, e no fim da vida, né, ele depois vai ser condenado, pregado na cruz, e acontece a morte, a separação do corpo e da alma. Isso é a morte. O corpo é unido à segunda pessoa da Trindade, o corpo é unido ao Filho eterno, a alma também, mas o corpo é colocado no sepulcro, e a alma desce aos infernos, como nos diz Santo Tomás de Aquino, para resgatar os que estavam lá. Ao terceiro dia, a alma e o corpo, ambos que são unidos à Trindade, à segunda pessoa da Trindade, ao Filho, a alma volta e se reúne ao corpo. Isso nós chamamos de ressurreição, tá? Ressurreição. Mas não acontece somente a ressurreição em Jesus Cristo. A ressurreição aconteceu somente o que, por exemplo, em Lázaro foi ressuscitado, né? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas depois voltou a morrer. Jesus foi ressuscitado e glorificado. Olha só. Então o corpo e a alma, agora novamente unidos, recebeu a transfiguração do Pai, não é? Que vem de Deus. Por isso que a corporeidade de Jesus, ela, ao mesmo tempo que é o mesmo corpo que tinha sido pregado na cruz, isso nos diz Santo Irineu de Leão, uma obra que se chama Adversums Haereses, contra as heresias. Santo Irineu diz assim: a mesma carne que foi pregada na cruz foi a mesma que se uniu à sua alma e ressuscitou. Então o ressuscitado não é uma alma penada, é o mesmo corpo e alma que fora pregado na cruz, só que glorificado, né? Ao mesmo tempo que pode ser tocado, né? Santo Agostinho tem um sermão, que é o sermão 235, e ele vai dizer: ele até comeu peixe, o ressuscitado, para mostrar que era corpo. Mas o mesmo que come peixe, que pode ser tocado, é o mesmo que hoje, 8 dias depois da ressurreição, passa por meio das portas sem ter de abri-las. Mas como é isso? Se ele come peixe, ele é detido, mas ao mesmo tempo ele passa por meio das portas. O ressuscitado, ele não se submete mais às exigências do tempo e do espaço. Ele se submete naquilo que ele quer, né? Mas como é isso? Se você quiser saber mais informações, você tem que morrer, vai lá e depois vem contar para a gente. Não tem como saber mais. Os apóstolos viram, as mulheres viram, nós ainda não. Por isso que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no finalzinho do hino à caridade, ele vai dizer assim: nós ainda vemos de maneira nebulosa, né, as apalpadelas, mas um dia o veremos tal como ele é. Ainda não temos essa possibilidade, não fomos privilegiados como esses apóstolos que viram. E é o que acontece no Evangelho de hoje, né? No domingo passado, o dia da Páscoa, lembrando que o Evangelho de hoje narra domingo passado e hoje, tá? A primeira pessoa para quem o ressuscitado se mostrou foi Madalena.
depois as mulheres, depois a Pedro e João, depois aos discípulos de Emaús, e olha só, ao anoitecer daquele dia, no comecinho do dia ele tinha se mostrado a Maria Madalena. Agora, ao anoitecer do dia, as portas estavam trancadas do cenáculo, não é? Sabe aquele lugar onde eles na quinta-feira santa cearam com Jesus? Depois que Jesus foi morto na cruz, eles voltaram para aquele mesmo lugar, o cenáculo, e trancaram as portas com medo. Com medo. Olha, se nós voltarmos na quinta-feira santa, depois você que gosta de ler a Bíblia, do capítulo 14 em diante, vem o discurso que Jesus faz, a homilia que Jesus faz na quinta-feira santa. Lá Jesus diz tudo o que vai acontecer. Lá Jesus pede: estejam enxertados em mim como o tronco aos ramos, não desanimem, não deixem de estar comigo, não tenham medo. E Jesus falou tudo na última homilia que ele fez. Parece que tudo foi esquecido. Eles estão com medo, desanimados, sem fé, sem esperança, por causa do que aconteceu. E Jesus vai até eles ao entardecer daquele domingo, porque Deus não desiste de nós, mesmo quando nós fracassamos na falta de fé, no nosso relaxo espiritual. Deus vai até nós, como também foi até os discípulos, e passa por meio das portas. E a primeira coisa que Jesus fala para eles: a paz esteja convosco. Aqui não é somente uma saudação judaica, porque os judeus não falavam bom dia, boa tarde, boa noite, era shalom, não é? A paz. Aqui tem um significado muito mais profundo. Jesus, ele veio devolver a paz que aqueles homens, aqueles 10 apóstolos perderam. E a paz aqui, gente, não é ausência de guerra, de conflito. A paz é uma plenitude interior. Uma plenitude interior. Pode ser que a nossa interioridade hoje esteja conflitante. Pode ser que mesmo o externo, tudo trazendo uma beleza, mas dentro de nós não estejamos plenos naquilo que somos, que fazemos e que possuímos. E Jesus veio devolver essa paz para eles, porque eles perderam, E é interessante, Jesus entra, entrega a paz e já mostra suas mãos, mostra o seu lado aberto, para mostrar que é Ele, para que aqueles discípulos vejam que foi o seu corpo, mesmo que pregado na cruz, foi esse corpo que ressuscitou e que se glorificou. É interessante, depois Jesus fala de novo: a paz esteja convosco. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Nós vemos nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que o Espírito Santo é soprado por Jesus 50 dias depois da Páscoa, o que chamamos de Pentecostes. Mas em João, o Pentecostes acontece aqui, no mesmo dia da ressurreição, de noite, quando a fé anoiteceu, escureceu, quando a esperança escureceu, se perdeu. O primeiro Pentecostes que acontece é aos 10 que estavam lá nessa sala. E sabe por quê? Porque debaixo deles, subalterno a eles, ou nas costas deles, estava a igreja que eles precisavam conduzir quando Jesus voltasse para o céu. Como é que alguém vai conduzir algo se não é detentor da paz
e do Espírito Santo. Às vezes nós queremos, muitas vezes, resolver problemas externos, ou da nossa família, ou de outras pessoas, de fulano, de cicrano, mas nós mesmos não estamos em paz e plenos em Deus. É como que se Jesus dissesse: vocês precisam do Espírito Santo, senão a peteca vai cair, a igreja vai cair, porque vocês são pastores, vocês precisam ser homens cheios do dom do Espírito, porque senão tudo que está abaixo de vocês vai fracassar. Como é que pastores da minha igreja estão no medo, no desânimo, como vocês, apóstolos? Isso vale para todos nós, porque também eu acho que cada um aqui tem debaixo de si responsabilidades. Família, quem é pai de família, quem é mãe de família, quem é empreendedor, quem é patrão, até mesmo quem é funcionário, quem é estudante. Se você não for detentor do Espírito, tudo que vem além de você vai fracassar junto com você. E aí quer consertar as coisas que estão externas, mas não cuida de dentro de si. Por isso Jesus sopra de novo: a paz esteja convosco. Aqui Jesus institui o sacramento da penitência. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós não os perdoardes, eles serão retidos. E soprou sobre ele o Espírito. E aí Jesus desaparece. Isso tudo foi domingo passado, de tardezinha. Estavam os 10 reunidos. Por que 10? Porque Judas Iscariotes tinha se enforcado, não é? E tinha mais um bonito que não estava lá, que era Tomé. Aí o segundo ponto da nossa reflexão hoje: olha, Tomé não estava no dia da ressurreição junto da comunidade. Tomé não recebeu a paz do ressuscitado. Tomé não fora instituído ministro do perdão, porque não estava lá. É claro que o será depois, 50 dias depois, publicamente, quando novamente o Espírito Santo vier sobre eles, mas perdeu a graça naquele dia. Olha a importância de estarmos diante do ressuscitado no dia da ressurreição. Por isso que a igreja, desde o evento da Páscoa, nunca deixou de guardar o domingo, porque o ressuscitado aparece. E quantas vezes nós lá não estávamos, como Tomé, perdeu a graça, perdeu a graça. É muito interessante isso daqui. Aí, na segunda-feira, o bonito volta para casa, né? E os apóstolos cheios de entusiasmo, né? Nós vimos o Senhor. Viram nada, né? Sabe quando você está feliz assim, e você partilha uma coisa com alguém, daí a pessoa, em uma palavra a pessoa consegue te desmontar? Foi assim. Por quê? Porque alguém sem paz pode destruir 10 que a receberam, não é? Ora, se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar minha mão inteira no lado dele, eu não vou acreditar, não é? Aí passou terça, quarta, quinta, sexta, e tudo lá, né? Acho que ficou todo mundo se estranhando, né? Depois, no dia do juízo, a gente vai olhar tudo isso para ver como foi de verdade, né? Ora, aí chegou o domingo de novo. Chegou o domingo e vem o ressuscitado novamente. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, né? As portas continuavam trancadas. Olha, minha gente, isso também é um detalhe importante. Os outros 10 apóstolos, eles viram o ressuscitado, eles receberam o Espírito, eles receberam o dom da paz, mas ainda não estavam plenamente cheios dessa paz.
O problema estava em Deus, em Cristo que soprou sobre eles? Não. O problema estava neles. Porque se de fato estivessem cheios de plenitude, as portas já não estariam mais trancadas por medo. Pode acontecer conosco de estar todos os domingos diante do ressuscitado e também estarmos com muitas portas da nossa existência trancadas para Deus. Pode acontecer. Aí Jesus entra e de novo Jesus fala a mesma frase: a paz esteja convosco. E Jesus vai direto no bonito, né? No Tomé, vai direto nele, pá. Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, coloca a tua mão inteira no meu lado que foi aberto pela lança. Não sejas incrédulo, Tomé, sem fé, mas tenha fé, seja fiel, né? Tem uma obra de arte de Caravaggio que se chama A Incredulidade de Tomé, né? Quem gosta de obra artística, depois procura na internet Tomé colocando o dedo, prostrado diante de Jesus, colocando o dedo na chaga. E Tomé ali faz uma das profissões de fé mais bonita da Bíblia: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Gente, Jesus, ele voltou no domingo seguinte por causa de Tomé. Olha só, pode ser que hoje Tomé sejamos nós, nas nossas faltas de fé, nos nossos desesperos, nos nossos medos, nas vezes que nós vamos colocando coisas acima do que deve ser prioritário. Somos Tomé. E Deus, por meio de Jesus, vem até nós hoje também nos mostrar a sua presença, nos mostrar. Ali Tomé, né, recebeu a plenitude do dom da paz, né? E Jesus diz a ele: você acreditou porque você teve que ver, Tomé. Feliz é aquele que crê sem ter de ver, né? Então, o terceiro ponto para nossa reflexão e último é sobre o sacramento da Eucaristia, né? A Sacrosanto Concilium, que é um documento que fala sobre a liturgia, nos diz que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o mais importante de todos, porque o ressuscitado, ele se mostra de maneira tocável, concreta, né? O mesmo Jesus Cristo que está sentado à direita do Pai nos céus, ressuscitado de corpo e alma, é o mesmo que se faz presente em todos os altares, mas sob a aparência de pão e de vinho. Não é um teatro, não é uma representação ou uma lembrança, é algo concreto, é algo concreto. São Justino Mártir, né, na Apologia 65, que é um texto dele, ele vai dizer, né, não é pão comum, mas é o Santíssimo Corpo, a carne e o sangue do ressuscitado, que nós temos a oportunidade de comungar, de tocar, não é? É muito, muito bonito isso. E como nós fazemos experiência do ressuscitado? Hoje a liturgia nos convida a nós nos deixarmos ser tocados por Ele, né? Santo Agostinho, ele vai dizer assim: quando Tomé, né, tem de tocar o ressuscitado, na verdade Jesus mostra as chagas para ele, porque Jesus quer tocá-lo, muito mais do que ele deseja tocar a Jesus. Então hoje nos permitamos, meus queridos, sermos tocados pelo ressuscitado, naquilo que é a nossa fragilidade, a nossa miséria, né? E essa leitura primeira hoje nós ouvimos a comunidade recém-instituída, a
comunidade primitiva, eles viviam na companhia do ressuscitado, eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão, à oração, estavam o tempo todo unidos ao ressuscitado. Que nós façamos essa experiência hoje ao comungarmos, peçamos ao Senhor: Senhor, abra as portas da minha vida que estejam trancadas, as minhas dificuldades, os meus medos, os meus pecados. Venha ressuscitado em meu auxílio, me dê a paz. Que esse seja o nosso desejo hoje, assim seja, amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa linda palavra de hoje.